bem com vocês? Se tem um tema que tem muita gente me pedindo pra falar mais sobre e falar com mais complexidade, depois que eu falei algumas vezes sobre isso lá no Instagram, é o tal do autoconhecimento. Porque, querendo ou não, isso é uma coisa que instiga a curiosidade de muitas pessoas e é uma coisa que a gente sabe que é importante, mas às vezes a gente não dá tanta atenção pra isso quanto a gente deveria. E foi exatamente por isso que eu decidi vir aqui e responder todos esses pedidos para eu falar mais sobre esse tema, e eu decidi gravar aqui esse vídeo falando um pouco mais com vocês e realmente tendo uma conversa aqui com vocês sobre autoconhecimento e sobre tudo que a gente pode fazer para conhecer melhor a nós mesmos e como isso pode melhorar muito a nossa vida. Então assim, besties, se você ainda não me segue lá no meu Instagram, já vai aqui na descrição e me segue lá, ou se for mais fácil para você, tá aqui o meu arroba. Lá eu tô sempre conversando com vocês e tô sempre olhando as dicas, as recomendações de vocês em relação a conteúdos pra gravar e o que vocês querem ver mais. Então, se você não estiver lá, você tá perdendo, porque é lá que eu posto a maior parte do meu conteúdo. Eu realmente gosto muito de falar de temas voltados à autoconfiança, autocuidado, autoconhecimento mesmo, porque eu sei como isso mudou a minha vida, sabe? Então, eu tenho noção de que o conhecimento que eu tenho sobre isso atualmente é uma coisa que pode ajudar muitas pessoas, inclusive você que tá aqui vendo esse vídeo agora. E é justamente por isso que eu quero trazer mais esse tipo de conteúdo aqui pro canal, assim como pro blog e pras minhas outras redes sociais. Porque você conhecer a si mesmo é uma coisa que muda todas as áreas da sua vida, sabe? Não só a área pessoal, mas você começa a entender as coisas que você gosta de fazer, você começa a entender o que você aceita ou não em relação ao seu ambiente mesmo e as pessoas que estão ao teu redor. Você consegue criar laços com mais facilidade e com mais propriedade mesmo, sabe? Laços mais fortes com as pessoas que estão com você, com a tua família, com seus amigos. Porque se você não conhece a si mesmo, você não entende nem mesmo o que você gosta. Então, como que você vai entender se você está tratando e sendo tratado da forma que você acha que você deveria e da forma que você acredita que merece ser tratado, sabe? O autoconhecimento é a base para você começar a cuidar mais de si mesma e para você começar a gostar mais de si. Porque atualmente a gente vê inúmeras pessoas por aí que nem mesmo gostam delas mesmas. Então, como você quer que outras pessoas gostem de você se você não gosta de si mesmo, se você nem conhece si mesmo? Eu acho que é necessário a gente abordar esse assunto e a gente conversar mais sobre autoconhecimento, e é por isso que eu tô aqui hoje. Bom, sem muita demora, a primeira coisa que eu quero falar aqui com vocês, e isso meio que já serve como uma dica mesmo de autoconhecimento, é que você precisa entender o motivo pelo qual você tá buscando se conhecer melhor. Porque assim, é óbvio que você se conhecer é extremamente importante, independente do que você tá buscando. Mas às vezes a gente tá buscando conhecer melhor a nós mesmos pelos motivos errados. Isso geralmente é assim até quando a gente tá buscando desenvolver alguma área específica da nossa vida ou nos desenvolver, sabe? E o que é pelo motivo errado? Se você estiver fazendo isso pra agradar outra pessoa. E assim, você pode até me dizer, nossa, Lívia, mas por que eu iria querer me conhecer melhor pra agradar outra pessoa? E eu vou te falar que acontece sim. A gente às vezes tem o costume de, desde pequeno, fazer tudo pra agradar as pessoas que estão ao nosso redor e para que elas gostem mais de nós. A gente muitas vezes é instigado a fazer alguma coisa só porque a gente tá buscando agradar uma pessoa que tá com a gente. E esse não é o motivo certo para você se conhecer melhor. Se você quer fazer isso para que você consiga fazer uma determinada coisa por outra pessoa, eu acho que você tá fazendo isso pelo motivo errado. Você precisa conhecer a si mesmo porque você deseja genuinamente se desenvolver e conhecer mais a si mesma e tratar você melhor, sabe? Então tenha isso em mente e procure realmente entender os seus motivos e o porquê que você acredita que é tão importante você se conhecer e porquê que você tá aqui assistindo esse vídeo hoje e buscando melhorar isso em você mesma. A primeira dica que eu posso te dar para você se conhecer melhor é você começar a passar mais tempo sozinha. Porque assim, às vezes a gente tem esse costume de estar 100% do nosso tempo rodeado de pessoas. Então a gente quer estar na presença de outras pessoas, estar conversando, estar escutando, e isso é ótimo, sabe? É uma coisa que faz bem. Eu não tô aqui falando pra você ficar isolado o resto da sua vida, não é isso que eu tô te falando, tá bom? O que eu tô falando é sobre você estar tranquilo e
estar feliz em estar sozinho nos momentos que for necessário e você desenvolver realmente um gosto, você começar a gostar de estar sozinho e de estar na sua companhia. Porque, como eu falei, o problema não é você estar com pessoas, e sim você se sentir desconfortável, você se sentir mal quando você tá sozinho. Isso é um problema, porque quando você para de gostar de estar sozinho, de estar na sua companhia, significa que você não gosta de estar consigo mesmo. E isso é uma coisa que acaba impedindo que você se conheça melhor, impedindo que você descubra as coisas que você gosta de fazer, como você se sente, que você encare de verdade os seus sentimentos, a forma como você tá se sentindo naquele momento, seus pensamentos. E tá aí a questão, né? Tem muita gente que não gosta de pensar. Isso é extremamente importante pro nosso autoconhecimento, sabe? Se a gente não se sentir confortável em estar sozinho e em estar na nossa companhia, a gente não vai se conhecer melhor. Quando a gente tá com outras pessoas perto de nós, a gente tende a agir de uma determinada forma, a deixar que as outras pessoas elas nos tratem ali da forma que elas bem entenderem. E às vezes a gente não tem nem o tempo de ali sentar sozinho e pensar se aquela atitude, se a forma como as outras pessoas estão te tratando realmente é uma forma que você deseja ser tratado. Você não tem tempo de parar e de refletir sobre todas as informações que estão chegando pra você, sobre a forma como você está, como tá a sua vida, porque você só conta para as pessoas uma parte da sua vida, você não conta a sua vida inteira, você não quer contar para as pessoas tudo que se passa desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir e depois de dormir dos seus sonhos, todo esse tipo de coisa. Então você precisa estar na sua própria companhia e criar o costume de conversar consigo mesmo. Justamente nesses momentos que você se permite estar sozinho e estar aproveitando a sua própria companhia, que você começa a entender um pouco mais sobre você, entender mais sobre quem é você. Isso é maravilhoso, sabe? A gente precisa ter esse momento se a gente realmente quer conhecer mais nós mesmos, sabe? A gente precisa se permitir estar sozinho e aproveitar a nossa companhia. E a partir do momento que você está sozinho, que você começa a entender que é preciso estar sozinho às vezes, você começa a entender também melhor sobre quais são os seus limites e os seus valores. Lembra que eu falei aqui que muitas vezes a gente permite que as outras pessoas elas nos tratem da forma que elas acham que elas podem nos tratar e a gente não se impõe nesses momentos e a gente não para refletir se a gente realmente se sente confortável com aquele tipo de tratamento? Pois é justamente por isso que você precisa descobrir e entender quais são os seus limites, quais são os seus valores. Porque se nem você mesmo entende quais são esses seus limites e quais são os seus valores, como você espera que outra pessoa vá entender e respeitar os seus limites? Então você precisa ter em mente, você precisa ter essa consciência de que você primeiro precisa respeitar seus limites. Então, não se colocar e não se permitir estar em situações em que as pessoas vão estar ali desrespeitando tudo aquilo que você fala, todos os seus limites, até que ponto você se sente ou não confortável com uma situação. Então, quando você entende quais são esses limites, você vai começar a entender a necessidade de se impor e sempre notificar as pessoas quando elas ultrapassarem esses limites. Porque a partir daí você pode fazer uma filtragem e entender, tá bom, essa pessoa ela passou a me respeitar, passou a respeitar esse meu limite, ou ela continua fazendo tudo errado? Porque se ela continua fazendo tudo errado, aí talvez a questão não seja mais nem você entender teus limites, não. A questão é você entender que tá na hora de cortar aquela pessoa da tua vida mesmo. Eu sou uma pessoa que, assim, eu sempre gostei de ter muitos hobbies, eu sempre gostei de fazer coisas novas, de experimentar algumas coisas. Sinceramente, eu gosto muito de descobrir novas coisas pra fazer no meu dia a dia. Eu amo isso de verdade. E exatamente por isso que eu acredito muito que é extremamente importante a gente entender as coisas que a gente gosta, a gente experimentar coisas novas, descobrir novas atividades, novos esportes, tudo isso que pode melhorar muito o nosso dia, que pode nos fazer muito feliz. Então a gente precisa começar a passar por experiências diferentes para descobrir quais são as coisas que a gente gosta ou não de fazer. Então assim, aproveita esse tempo que você vai passar sozinha e começa a descobrir novas atividades que você pode realizar. Então, pega, sei lá, um papel, uma caneta, desenha, escreve, dança, vai encontrar um novo esporte para você praticar, vai correr, vai caminhar, pega para ler um livro, enfim, descubra quais são as coisas que você gosta de fazer e procure realmente praticar essas coisas no seu dia a dia, sabe? Procura uma aula na internet sobre esse assunto que você talvez ache que pode ter interesse.
compra algum material baratinho, se for, por exemplo, pra desenhar, algo do tipo, sabe? Começa com o básico, você não precisa sair comprando 30 mil coisas, gastando um dinheirão em uma coisa que você nem sabe se você vai gostar de fazer. Mas procura entender quais são essas coisas e descobrir um pouquinho mais sobre quais são as coisas que você gosta, quais coisas podem virar hobbies na sua vida e por aí vai. Eu já falei muito aqui sobre essa questão de pensamentos e de entender seus sentimentos, esse tipo de coisa, mas eu sinto que é necessário a gente ressaltar isso em um tópico em específico. A dica agora é você começar a pensar e a refletir sobre como você se sente em determinadas situações, sobre as suas emoções e também sobre os seus pensamentos e as suas opiniões sobre diversas coisas que entram dentro da sua bolha. E às vezes que saem da sua bolha também. Assim, eu acho que a gente esquece às vezes que é necessário parar e pensar o porquê de uma determinada situação ter te deixado estressada, ou porquê que aquela situação te deixou feliz, te deixou chateada, te deixou triste. E a gente precisa realmente ter esse momento para pensar mais a fundo sobre as coisas que a gente está sentindo, para que a gente possa entender como melhorar a nossa reação naquelas situações, porque não tem como a gente controlar a forma como as outras pessoas vão tratar a gente, a forma como as outras pessoas vão agir e se isso vai ou não chatear a gente, mas a gente pode aprender a lidar melhor com essas situações, sabe? Isso foi uma coisa que eu aprendi com o tempo mesmo e eu tô aqui dando de dica pra você. Então, assim, realmente é necessário você entender e validar os seus sentimentos e a forma como você acredita que você tá lidando com as suas emoções. Por último, e definitivamente uma das coisas que mais me ajudou nesse processo de me conhecer melhor, e isso meio que envolve todas essas áreas que a gente conversou aqui anteriormente, é escrever em um diário. Pode parecer meio bobo, você pode me julgar, tá tudo bem, mas quando eu voltei a escrever, porque eu comecei mesmo a escrever em um diário quando eu era muito pequena, sabe? O meu primeiro diário foi um diário da Monster High. Então, eu nem sei que idade eu tinha quando eu comecei a escrever em diário. Mas naquela época eu gostava muito de fazer isso e teve uma época que eu parei de escrever. E quando eu voltei, eu percebi a mudança que isso fez na minha vida. Porque quando você é pequeno, o seu diário acaba sendo aquele lugar que você anota literalmente as coisas que aconteceram no seu dia. E no meu caso, era uma coisa muito linear, sabe? Eu explicava o que eu fiz de manhã, o que eu fiz de tarde, o que eu fiz de noite. Beijo, boa noite, sabe? Esse era o meu diário quando eu era pequena. Só que de uns tempos pra cá, quando eu voltei a escrever um diário, eu não senti mais essa necessidade de escrever cada uma das coisas que eu fazia no meu dia. Pelo contrário, o que eu fazia era escrever talvez sobre alguns momentos que eu achava importante escrever no meu diário. Só que geralmente eu estava mais voltado com os meus pensamentos no momento que aconteceu cada uma dessas atividades. Sobre o que eu estava pensando, sobre a minha opinião sobre as coisas que aconteceram nesse dia, sobre a forma como eu me senti, o que me fez sentir daquela forma, quais são os pensamentos que estavam passando pela minha mente ao longo do dia e que talvez nem tenham tanta relação mesmo com as atividades que aconteceram. Então, quando você começa a escrever no seu diário esse tipo de coisa, você entende, você conhece melhor a si mesmo. Isso deixa de ser só uma coisa que tá ali passando pela sua mente, que tá fazendo uma bagunça total na sua mente, e passa a ser uma coisa que você tá escrevendo e você tá colocando pra fora, sabe? Então, além de ser uma ótima forma de você desabafar e de você colocar os seus sentimentos pra fora e entender melhor sobre eles, você também tá escrevendo isso, conhecendo um pouco mais sobre você mesma, sabe? Isso é uma coisa incrível, isso é uma coisa muito boa. E assim, se você acha que você não tem algo pra escrever no momento, tá tudo bem, mas o que eu recomendo é pega um caderninho, começa a escrever e se você acha que não tem um tema específico pra discutir, pra escrever, pesquisa no Pinterest aquelas journaling prompts. Ou não sei exatamente como traduzir isso, mas se você pesquisar por journaling prompts no Pinterest, você vai encontrar várias coisas, várias ideias. Tem no próprio YouTube várias dicas de temas para você escrever. E basicamente esses journaling prompts são exatamente temas para você escrever no seu diário, coisas que vão te ajudar com o seu autoconhecimento e entre outras funções que você pode encontrar lá no Pinterest também. Então isso me ajudou muito quando eu voltei a escrever e eu consegui ter um tópico específico para discutir, sabe? Então, isso pode guiar bastante o seu caminho aí no início desse período escrevendo.
Bom, eu acredito que o autoconhecimento é uma coisa extremamente importante na nossa vida e eu realmente espero que essas dicas, que esse vídeo, ele tenha te ajudado a ter uma base e a realmente iniciar essa sua jornada, conhecendo melhor a si mesma, entendendo um pouco melhor sobre você, sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos, sobre tudo que tá aí dentro de você. Então eu realmente espero que você tenha gostado e já se inscreve aqui no canal para não perder os vídeos. Vai lá me seguir nas minhas redes sociais aqui embaixo. E é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Beijos!